E eu gostaria de começar essa apresentação com uma pergunta para reflexão. Estamos preparados para envelhecer? E mais do que isso, nossa sociedade está pronta para acolher o envelhecimento da população? Hoje, nós vivemos um verdadeiro fenômeno global. O número de pessoas idosas está crescendo rapidamente, tanto no Brasil quanto no mundo. Segundo dados do IBGE e da ONU, estamos diante de uma verdadeira transformação demográfica. O que antes era considerado um traço de países desenvolvidos, hoje também é uma realidade brasileira. Esse envelhecimento populacional traz conquistas importantes. Afinal, estamos vivendo mais. Porém, observa-se também o surgimento de novos desafios para a saúde pública, especialmente no que se refere às doenças neurodegenerativas, como a de Alzheimer. Essa condição, caracterizada pela perda progressiva de funções cognitivas, impacta não apenas o paciente, mas também toda a rede de apoio, especialmente os familiares e os cuidadores. E os números são alarmantes. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, cerca de 1,7 milhão de brasileiros vivem hoje com algum tipo de demência, sendo a doença de Alzheimer responsável por cerca de 60% a 70% dos casos. No mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 55 milhões de pessoas convivem com demência. E esse número deve chegar até 78 milhões até 2030 e ultrapassar 139 milhões até 2050. Isso representa um crescimento acelerado, impulsionado justamente pelo envelhecimento da população global. Mas e se a tecnologia pudesse ajudar? E se fosse possível monitorar, prevenir e cuidar com mais eficiência, segurança e tranquilidade? Diante desse cenário tão desafiador como o avanço da doença de Alzheimer, é importante lembrar que nem tudo é perda. E a tecnologia tem se mostrado uma verdadeira aliada, não para curar a doença, claro, mas para melhorar a qualidade de vida de quem convive com ela e também de quem cuida. Hoje, nós contamos com tecnologias assistivas, que promovem mais autonomia, segurança e bem-estar, especialmente nos estágios iniciais e intermediários da doença. E é exatamente isso que o nosso projeto propõe. Um sistema inteligente, baseado em internet das coisas, pensado para oferecer um cuidado mais humanizado, conectando pacientes, cuidadores e médicos em tempo real. Mais do que inovação, nós estamos falando de inovação com propósito, porque cuidar de quem cuidou da gente exige muito mais do que amor, exige soluções inteligentes. E com base nisso, nossa equipe gostaria de apresentar o Safe Home Care, monitoramento inteligente para pacientes com Alzheimer. O Safe Home Care é um sistema completo de monitoramento baseado em tecnologia de internet das coisas, desenvolvido para oferecer um cuidado mais seguro, eficiente e humanizado a pacientes com Alzheimer, combinando dispositivos inteligentes e uma plataforma central intuitiva. O sistema permite o acompanhamento em tempo real de dados essenciais para a saúde e bem-estar do paciente. Voltado para cuidadores, familiares e profissionais de saúde, o Safe Home Care promove uma gestão mais precisa e integrada do cuidado, aumentando a segurança do paciente e otimizando o suporte clínico e familiar. Bom, e agora vamos falar um pouquinho da proposta do Safe Home Care, e o que nossa equipe pensou para esse sistema. Basicamente, os componentes desse sistema eles são todos integrados através de internet das coisas. Nossa equipe pensou em colocar ao máximo os dispositivos e tecnologias hoje presentes para justamente poder garantir uma assistência adequada a esse idoso. Então, nós contamos com o uso de dispositivos smartwatches, por exemplo, para poder monitorizar a frequência cardíaca em tempo real e também a possibilidade de um botão de emergência, caso seja necessário. E isso a gente tem através dos sensores de movimento, que podem monitorizar justamente os níveis de atividade do paciente ao longo do dia, além também de poder promover uma detecção de quedas, ou seja, é possível enviar alertas automáticos em caso de acidente, ou mesmo em casos de possível acidente, para poder prevenir em primeiro lugar. Nós também temos a possibilidade da localização em tempo real
Então, através desse dispositivo, a gente consegue ter um GPS integrado, né, e justamente prevenir situações de desorientação e também garantir a localização exata do paciente, né? Além de alertas e notificações, esses alertas e essas notificações serão todos personalizados, né, de acordo para cada momento. E aí esses alertas, eles entram também muito na questão de ter um dispositivo, né, que auxiliar o familiar ou o profissional que estiver assistindo esse paciente, né, no controle e na administração da medicação segura, com a dosagem, né, conforme prescrição médica. Há de videochamadas, né, entre cuidadores, médicos e familiares, e isso pode ser programado e agendado pelo próprio aplicativo, além de sensores ambientais, né, para a gente poder controlar a temperatura, não só do paciente, mas também do ambiente, a luminosidade e a umidade, né, através de dispositivos integrados com o aplicativo. E também temos como fazer a monitorização do sono, né, através do sensor de movimento, que a gente consegue ver o quanto que esse paciente está dormindo sem nenhuma interrupção. O nosso trabalho, né, definitivamente, é todo pautado na proteção da privacidade e da integridade dos dados, então é necessário, né, nós conseguimos entender isso, uma criptografia de dados, autenticação segura, temos que também, né, definimos controles de acessos por perfil, inclusive cada perfil tem uma cor diferente para a gente poder estar fazendo essa diferenciação. Temos também o consentimento, né, sempre informado e acordado, transparência no uso de dados e conformidade, né, conforme a legislação e principalmente a LGPD.